de montagem e trazemos alguns vídeos com dicas e ideias de montagem com as peças que nós vendemos lá na nossa loja, tá bom? O vídeo passo a passo de hoje é desse colar, desse maxi colar. Olha, eu fiz ele com colagem em colvinho, tá? E trabalhei essa franjinha de correntes aqui no meio, tá vendo? Eu achei que ele ficou super diferente, bem versátil, ó, com as combinações de P&B, que é super tendência agora nessa estação, né, de preto e branco. Eu gostei, fiz, adorei ele, espero que vocês gostem também, tá bom? A listinha de materiais eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Lá eu deixo a lista de materiais de cada produto que eu utilizei e também o link do kit semi-pronto, que nós temos também o kit semi-pronto. Caso você queira fazer idêntico ao meu, é só você comprar o kit com todas as pecinhas já separadas em saquinho. E caso você queira comprar só algumas pecinhas, uma pecinha ou outra, ou você queira aproveitar que você já tem, aí tem a lista detalhada de produto por produto, tá bom? Então, se você quer saber como eu fiz esse maxi colar, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, nós vamos iniciar a confecção do nosso colar. Eu já fiz um lado, tá? E vou fazer o outro lado junto com vocês, que é a mesma coisa, o mesmo processo. Aqui eu vou utilizar como base o courano, tá? No fundo ele tem um feltrozinho e na frente um courinho. Você pode utilizar qualquer uma das partes. Eu vou estar utilizando dessa vez a parte do courinho. Se você for utilizar a parte do feltrozinho, você vai utilizar uma outra cola. Você pode estar utilizando a prascoplástica, a cola de contato, né? Ou a cola jeans. Eu vou utilizar essa parte do couro, então eu vou utilizar para colar o chaton, a colinha universal e as correntes, os strass, a colinha de 2 componentes, que é a Gepox. Aqui você vai precisar de um pedacinho só de courano de 8 centímetros aproximadamente. Se você for fazer o mesmo modelo do meu, que é o oval 18 por 25, e esses chatons que eu usei foi o SS16, você vai utilizar um pedacinho somente de 8 centímetros. Então, para começar, eu vou pegar minha colinha universal, vou passar no miolo do chaton e colar ele no meiozinho da minha base. Agora eu vou vir colar a corrente de bolinha, que é o próximo que eu colo depois do chaton. Com uma colinha de 2 componentes, eu vou passar em volta da extensão de todo esse chaton, dessa forma, com o auxílio de um palitinho. Então, você passa em volta da extensão de todo o seu chaton. Em seguida, eu venho com a corrente de bolinha, passo ela em cima dessa colinha, né, que nós acabamos de passar, e corto com auxílio de um alicatezinho de corte. Vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos vir com o strass SS16 em metro. Esse aqui eu tô utilizando o strass pérola com cristal. E vou passar também da mesma forma com a colinha de 2 componentes, tá? Que eu vou fazer mais um pouquinho de misturinha. Se você não sabe como utilizar essa cola, eu vou deixar aqui o link, tá? Do vídeo que eu falo somente sobre colas e ensino para que eu utilizo cada cola, né, para colar cada tipo de material e como utilizar cada uma, tá? Aí eu venho com essa cola em volta também, agora dessa corrente aqui. Aqui eu vou dar mais uma borradinha, porque como eu vou vir colando também outros strass, outros chatons não, correntes, tá? Então, eu posso tá borrando dessa forma. Você pode utilizar aqui também outras colas para poder tá colando. Se você quiser utilizar a universal também, se você gosta, ok. Eu prefiro trabalhar com essa, tá? Agora eu venho com esse strass. Aqui eu não vou deixar o intervalo do strass aparecer, tá? Eu vou juntando ele. Eu gosto de trabalhar com strass em metro sempre dessa forma. Sempre que dá pra me trabalhar dessa forma, eu prefiro trabalhar assim. Eu não gosto de deixar. Gasto um pouquinho mais de strass, só que o trabalho fica muito mais bonito, tá? Você vai fazendo dessa forma, ó.
vai juntando ele sem deixar aparecer esse intervalo entre um strass e outro. Corto com um alicatezinho de corte ou com uma tesoura. Dessa forma, com o auxílio de um palitinho eu vou ajeitando. Agora eu venho com um strass em metro também, preto, e vou fazendo a mesma forma. Aqui, como eu já passei a cola, eu já venho colocando o strass por cima também, sem utilizar, sem deixar aparecer o intervalo de um strass e outro. Vou juntando ele dessa forma, ó, e passa em toda a extensão. No final, você vem com um alicatezinho de corte. Aqui eu não juntei, juntar direitinho. Ajeita direitinho e corta. Agora eu venho com mais uma camada de cola. Aqui a camada que eu passei, ó, já não dá mais pra me colar. Então eu venho com mais uma camada de cola, porque ainda falta o strass em metro pra me colar branco e a corrente. Tá vendo? Falta mais esses dois pra me colar. Venho com mais uma camada dupla aqui, onde que dá pra me colar o strass e essa corrente. Dessa forma, pode passar uma quantidade bem generosa de cola. Essa corrente, ela vai vir fazendo uma franja, né, pendurando outras correntes, então ela tem que ficar bem colada para ela não soltar. Agora venho com a fileirinha de strass branco, fazendo esse mesmo processo, sem deixar aparecer os intervalos dos strass. Prontinho, tá? Agora que secou, nós vamos cortar esse excesso de couro com uma tesoura normal. Aqui a gente não vai precisar de tesoura tecelão, porque é esse corte sem nenhuma curvinha mais difícil de tirar, né? Porque essa tesoura comum, se você for fazer algum outro tipo de curvinha, ela não tira legal. Aí aqui você vai tirar todo esse excesso em volta, pra gente dar continuidade agora no nosso colar. Aí as duas partes ficam desta forma, tá? Para começar aqui a fazer a minha franjinha, para eu interligar aqui as duas partes do meu colar, eu tirei aqui 10 tiras de 15 centímetros da corrente lá no site ACR30. Que é uma corrente de alumínio bem fininha. Essas correntes de alumínio são ótimas para fazer esses trabalhos, que elas são levinhas, né? E são mais baratas, fica mais em conta. Porque para você fazer um colar desse com correntes banhadas, tá? O custo dele fica muito mais caro, tá? Então aqui eu tirei 10 pedaços de 15 centímetros cada, eu ainda não sei quantos eu vou utilizar. Eu vou colocar os 10, se ficou legal eu vou deixar, se eu achar que precisa de mais eu vou cortar. E aqui, ó, para eu interligar, eu vou utilizar um elo. Com o alicate eu vou pegar o elo, vou abrir esse elo, opa, com o auxílio do alicate e vou colocar, eu vou fazer ele do meio, aqui ó, do meio pra baixo, tá? Eu não vou começar muito aqui em cima não, eu quero do meio pra baixo, o efeito que eu quero fazer. Então, o meu meio é aqui. Achei o meu meio, vou passar o elo por dentro do elo da corrente, dessa forma, e vou pegar uma tirinha dessa e passar por dentro desse elo e fechar o elozinho. Esse trabalho é muito fácil de fazer, só é mais enjoadinho, né? Tem que ter bastante paciência para fazer, tá? E vou fazer o mesmo lado, a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, vou pegar o meu meio também certinho. Vou olhar aqui onde tá o meu meio no outro lado. Se você quiser, você pode contar os elozinhos da corrente para saber onde que tá. Aqui eu vou pegar no olhômetro mesmo. Tá aqui o meu meio.
vou passar por dentro do elo da corrente, dessa forma, e vou fechar o elo com auxílio de outro alicate. E vou fazer isso com as minhas 10 tirinhas que eu cortei, né? Ao final, se eu achar que tá legal, eu vou deixar, senão eu vou cortar mais tirinhas e vou colocar, tá bom? Então, eu vou fazendo esse mesmo processo agora. Pronto, terminei de colocar aqui as minhas 10 tirinhas de correntes. Eu achei que ficou uma quantidade boa. Depois que eu fizer a amarração da fita aqui, eu vou tornar a conferir se tiver ficado bom, ok? Senão, eu aumento um pouquinho mais de franjinha aqui, tá? Eu ia fazer a amarração desse colar com essa própria corrente, mas olhando aqui eu fiquei com medo de fazer essa amarração e com o tempo essa corrente soltar devido ao peso do colar, ela ficar puxando essa corrente aqui e soltar. Então eu vou preferir fazer com fita para garantir mesmo um bom resultado do nosso colar, porque não adianta ele ficar somente ter beleza, né, mas não ter qualidade. Então aqui, ó, eu vou pegar a fitinha de cetim com uma colinha universal. Eu vou passar um pouquinho da colinha universal aqui, ó, no meiozinho certinho. Deixa eu conferir aqui, está ao lado certo do colar. Tá certo. Vou passar aqui, ó, no meiozinho de cada uma das partes do meu colar, dessa forma. E vou vir agora com outro pedacinho do courano, que é o mesmo que eu utilizei para fazer essa base, e vou fazer um acabamento aqui, ó. Aí eu vou passar a cola por cima aqui dessa fitinha para me colocar o meu acabamento, tá? Aí que eu vou colar a parte do courinho pra baixo e a parte do feltrozinho vai ficar pra cima, pra ficar igual, né, ao restante da base. Pra ficar o acabamento certinho, ó. E faço isso com as duas pontas, tá? Agora é só esperar secar. E tá prontinho o colar. Aqui eu já fiz a amarração, achei que tá bom o tamanho da franjinha. E esse é o resultado final do nosso maxi colar. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui com mais um vídeo passo a passo. Se você gostou, dá um joinha pra gente aqui embaixo, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se pra você ficar por dentro em primeira mão de tudo que a gente traz aqui, tá bom? E os links das nossas redes sociais, caso você queira interagir lá conosco, também eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Tem a nossa fanpage, o nosso Instagram, o nosso perfil pessoal do Facebook também, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês, mas eu volto já já com outros vídeos bem legais pra vocês.